Sabiam, garotas, que é comum entre atletas depilar-se para diminuir o atrito? Na natação, a ausência de pelos reduz o tempo de uma prova em milésimos de segundo, que podem fazer toda a diferença na hora de definir o vencedor. Nossa, mas você é nadadora, Maíra? Não! Sobrancelhas, buço, axilas, braços, pernas, virilha. Por que nós mulheres temos essa obsessão em eliminar os pelos do corpo? Uma das explicações para esse hábito seria por um motivo evolutivo. O ser humano é um dos poucos mamíferos não cobertos de pelos, o que o mantém relativamente livre de parasitas externos e das doenças que eles carregam. Ou seja, a falta de pelos seria um traço vencedor na seleção natural. Dessa forma, os machos responderiam aos sinais inconscientes de que a ausência de pelos é sinal de saúde. Por isso, o ser humano cultivaria o hábito de remover os pelos do corpo. Mas essa teoria aí não explica porque esse instinto não é observado em determinados períodos da história em várias culturas não ocidentais, hein? Na Grécia Antiga, a ausência de pelos pubianos era um sinal de status. Assim como as estátuas, as mulheres deviam ter a pele lisa e brilhante. Filósofos naturalistas do século XVIII determinaram que um rosto feminino sem manchas refletia qualidades morais e espirituais. A busca por esse padrão de beleza, conhecido como pele de porcelana, deu início à indústria cosmética. E para entrar nos padrões, as próprias mulheres inventaram pastas e loções depilatórias. Até que veio a Revolução Industrial e se apropriou dos conhecimentos femininos para produzir e popularizar produtos depilatórios. Toda essa revolução não mudou o padrão de beleza feminino, que continua a ser da pele lisa e branca de porcelana. Não só não mudou, como foi intensificado. Para dar vazão a toda a capacidade de produção da Revolução Industrial, os poderosos senhores da indústria investiram pesado em formas de convencer as pessoas a comprarem seus produtos. Quando a humanidade entrou na era de comunicação de massas, a propaganda se transformou na mais poderosa ferramenta para convencer alguém a seguir alguma ideia. A partir dos anos 30, aqueles que controlavam as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação convenciam as pessoas a fazer qualquer coisa. Fumar cigarros, beber água com açúcar colorida, comprar eletrodomésticos e manter a pele sempre lisa e livre de pelos, como uma porcelana. Revistas, televisão, cinema sempre difundiram o padrão da mulher perfeita, branca, magra, curvilínea e sem pelos. Antes dos anos 20, as mulheres não se preocupavam em depilar axilas e pernas, pois elas nunca eram expostas. Com a adoção do biquíni, a partir da década de 40, a prática chegou às virilhas. Quanto mais exposto o corpo de uma mulher, mais regras sociais se aplicam sobre ela, sob pena de exclusão, zombaria, desconfiança da sua higiene e até sua sanidade. Socorro, me deixa aí, eu quero ser livre, não quero te pedir nada! E as mulheres de sociedades ocidentais simplesmente absorviam esses valores e aprendiam que isso era normal, ainda que desse o maior trabalho. Até que nos anos 70, um grupo de feministas resolveu dar um basta nisso. Para elas, o ato de depilar era uma manifestação da preocupação da nossa cultura em manter as mulheres em um estado de inocência perpétua, que nega sua própria visceralidade. Graças a Deus, menina, não aguentava mais olhar pra cara desse negócio aqui, ó. Era horrível mesmo. Deus a tenha. Ou seja, um padrão estético de séculos atrás continua a se impor, afetando a rotina de milhões de mulheres e sendo fonte de muita pressão social. A mídia, desde sua gênese até os dias de hoje, sempre deu destaque aos padrões de beleza vigentes.
mulheres com pelos, historicamente, não são consideradas atraentes por esses padrões. Felizmente, vivemos em um período de disruptura no qual as mulheres estão questionando cada vez mais suas obrigações sociais. E por isso, é possível vislumbrar um futuro no qual a quantidade de pelos no corpo de uma mulher seja finalmente uma escolha dela, só dela. E respeitada por todos. Tá, meu bem? Ei, peraí, eu preciso lembrar você que você também pode ajudar a espalhar o amor do universo feminino aqui pelo YouTube. É só você fazer o seu vídeo usando a hashtag PorquêMulher. Demorou, vamos aí!